Dois fatores esquecidos e muito importantes que acabam com o lucro do produtor motivado. Porque isso aqui é uma arapuca. Então, quem é capturado por uma arapuca? Quem cai numa arapuca? Quem cai na arapuca é quem está se mexendo, quem está tentando, quem está fazendo, quem está buscando, quem está motivado. O produtor que desistiu, desanimado, não está fazendo nada, ele não cai nessa arapuca. Essa arapuca cai quem está fazendo. E isso que me incomoda. Porque, puxa vida, o cara está buscando, ele está trabalhando, ele está investindo. E é esse cara que toma na cabeça, não pode ser. Eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso trazer isso. E quais são dois fatores esquecidos que acabam com o lucro desse produtor? Praticamente em nenhum lugar do Brasil, nem do mundo, se fala sobre lucratividade para produtores. Se fala muito sobre produção. Então, na grande maioria dos lugares, das pessoas bem intencionadas, falando com produtores, estão falando para ele aumentar a produção. Então o cara motivado, o que ele está fazendo? Ele está indo aumentar a produção dele. E quando ele vai aumentar a produção, acontecem duas coisas que são esquecidas por grande parte das pessoas e que essas duas coisas, dois fatores, matam o lucro de quem não está prestando atenção nelas. Quando você aumenta a produção, acontecem duas coisas. Primeiro, quando você aumenta a produção, você tem mais risco, porque você provavelmente está comprando mais insumos em mais velocidade, em mais volume, em maior valor, e você está vendendo mais produção em mais volume, em mais velocidade. O risco do seu negócio aumenta. O risco de compra, o risco de gerenciamento e o risco de venda. Então, para você conseguir continuar no mesmo nível de maestria, quando você sai de uma produção média para uma produção alta, você precisa melhorar muito a sua capacidade não produtiva, mas de gerenciamento de risco. Risco de compra de insumos. E a maioria dos insumos do agro são dolarizados. Então você tem que ficar bom em comprar coisas dolarizadas. Você aumenta a velocidade de venda, a velocidade de compra. Então muitas vezes você tem que comprar mais produtos. Dependendo do produto, quanto mais você compra, mais fácil de você comprar mais barato. Dependendo do produto, quanto mais você compra, mais difícil de você comprar barato. Bezerro, por exemplo. Se você tem que comprar 1000 bezerros na sua região, é uma coisa. Se você tem que comprar 10.000, você já gera uma inflação na sua região. E aí, com isso, a chance de você comprar mais caro, mais longe, mais demorado, pior qualidade aumenta. Na hora da venda, a mesma coisa. A sua habilidade de vender alguns produtos não varia muito com a quantidade. Outros produtos, quanto mais você tem, mais difícil é de vender. Ou quanto mais você tem que escalonar a venda, mais você tem que planejar a venda, mais você tem que acompanhar a venda, mais você tem que dominar a venda. Então o ponto é que você aumenta o seu risco. E não tem nada de errado nisso, não sou nada contra a produtividade. Mas se você esquecer desse fator, você está se expondo a um risco desnecessário para quem quer ter lucro. Se o seu único objetivo é bater recorde de produtividade e ficar orgulhoso e satisfeito e feliz porque você está produzindo mais, tudo bem. Mas o meu aluno, o meu cliente, a pessoa que eu ajudo, ela não quer isso. Aumentar a produtividade é uma ferramenta para aumentar o resultado. O segundo fator é um fator ainda mais interessante, por quê? A maioria das pessoas falam que está muito difícil mão de obra. Está muito difícil ter gente boa trabalhando na sua fazenda. A tecnologia mais importante da sua fazenda é o vaqueiro, é o funcionário, é a equipe, é as suas pessoas. Então, quanto mais tecnologia você coloca na sua fazenda, quanto mais produção você coloca na sua fazenda, mais produtividade na sua fazenda, é como se tivesse um carro que cada vez vai ser pilotado em mais alta velocidade. E esse carro, parte do tempo, ele é pilotado por você. Então você tem que ser um piloto cada vez mais hábil de pilotar em mais alta velocidade. E a sua equipe também tem que ser mais hábil em pilotar em alta velocidade. Isso é o fator execução. Quão bom você e a sua equipe estão capacitados, treinados, motivados, engajados, com competência, com maestria em pilotar a execução desse processo de compra de insumos, de produção, diminuir negligência e desperdício e tocar a venda da sua produção de uma forma mais acelerada, mais rápida. Então fica muito atento, esses são os dois fatores esquecidos. Se você vai aumentar a produtividade, lembra que o seu risco da operação comercial como um todo, compra, produção, custo e venda, o risco aumenta nesses 4 fatores quando você aumenta a produtividade. E lembra que o segundo fator é que quando você aumenta a produtividade, a
exigência de competência, de maestria, de excelência na execução aumenta também na compra, na produção e na venda. Então você precisa ficar muito atento a isso.